um diagnóstico da apologética adventista. Hoje eu trago para vocês algumas observações que tenho nesses anos de leitura e pesquisa a respeito do adventismo, e esses apontamentos que farei como um diagnóstico, parte da minha experiência. Não se aproxima daquilo que muitos no Brasil têm produzido, então eu só estou aqui tentando colaborar a partir dos meus anos de observação aí, deste movimento que se intitula A Única Igreja Visível Verdadeira. Assim, quero ser breve e tentar colaborar com aqueles que também estudam e observam o movimento de seitas, heresias, e dentre eles aquilo que veio ser conhecido como Igreja Adventista ou Adventismo. Então eu vou apresentar para vocês 3 aspectos na apologética adventista que você pode confirmar se são observações coerentes, que vamos extrair aí dos fatos, ou simplesmente uma leitura superficial. Então vamos lá. Primeiro traço que eu apresento como um diagnóstico é que a apologética adventista trabalha a partir da desqualificação. Então, todos que criticam a igreja adventista e que porventura a considerem uma seita, para os apologistas adventistas, para os defensores, os escritores, estes são críticos ignorantes, não fizeram uso de uma pesquisa aprofundada, estão longe da apologética super, hiper qualificada americana. É muito comum você observar isso em blogs, vídeos, livros, comentários nos vídeos, de pessoas que dizem que a apologética brasileira está prejudicada ou ela é desqualificada porque considera o adventismo uma seita. Olha que interessante, né? Eles partem da ideia de que uma crítica ela só é qualificada contra o adventismo se for um debate de iguais, né? Como, por exemplo, as igrejas debatem sobre a forma de governo, ou sobre escatologia, ou sobre uma interpretação de dons. Então eles querem que o debate sobre as crenças deles tenham esse viés. Sabemos, porém, que essa é só uma forma de eles abrirem a porta e entrarem para fazer o proselitismo deles. Mas não vou aqui desenvolver isso. Que fique claro que quando eles dizem que a apologética qualificada é aquela que, quando debate com eles, debate de irmãos para irmãos, de igreja verdadeira para igreja verdadeira, por assim dizer, ou de igreja cristã genuína para outra igreja cristã genuína, e é assim. Então eles geralmente citam o próprio Walter Martin, né, que recuou na sua posição de que a igreja adventista seria uma seita. Então eles dizem, olha, tá vendo? Apologistas é esse daí. E mesmo no Brasil, aqueles que são considerados por eles apologistas desqualificados, eles partem desse pressuposto, né? É interessante que, por exemplo, nos Estados Unidos ainda há apologistas e vários que consideram o adventismo uma seita. Então, e esses lá, né? Pelo jeito também são desqualificados. Né? Sim, neste primeiro aspecto que eu aponto, a apologética adventista trabalha a partir da desqualificação. Tá? Recentemente, no Brasil, houve um apologista bem conhecido
que recuou nessa posição, depois ele voltou atrás, né, e continua mantendo a Igreja Adventista, na opinião dele, como uma seita. Rapidamente, um apresentador da TV Novo Tempo, né, já escreveu até um artigo, né, porque houve críticas contra aquela decisão daquele apologista, e ele já se empolgou, né, de trabalhar isso. O que nós notamos é que a apologética adventista ela só quer isso, desqualificar os seus críticos por sepultar eles debaixo da seguinte bandeira, né? Não, é um ignorante, um desqualificado. Disse que, se disser que a Igreja Adventista é uma seita, para eles pronto, né? Não tem qualidade. Bom, esse é o primeiro traço. Segundo aspecto no diagnóstico da apologética adventista, eles atribuem desonestidade aos críticos. Quando eles não desqualificam pela ignorância, em segundo lugar, eles desqualificam atribuindo a esses desonestidade. Daí, meu irmão, o discurso, né, o roteiro é muito grande, né? Dizem que os críticos não usam fontes primárias, quando usam, citam fora de contexto, é porque não conhece toda a complexidade, história adventista, como que se isso seria uma situação sem a qual não pudesse ninguém criticar nada, se não conhecer tudo, né? Até mesmo quantas vezes se passa pano dentro de um templo adventista, parece que conhecer tudo, né? Então, assim, eles trabalham nessa linha também, né? Atribuindo desonestidade aos críticos. É muito interessante quando você, por exemplo, lê o livro Questões sobre Doutrina. O livro Questões sobre Doutrina contém, né, as respostas que os representantes adventistas deram aos questionadores evangélicos, né? E ali eles dão respostas que Bahlem disse que eles davam com uma mão e tomavam com outra, né? Mas quando você lê a edição brasileira, e lá tem as notas, né, escrita por George Knight, um historiador adventista, você observa ali que várias vezes o historiador diz que a resposta não foi tão honesta daquele jeito, em um ou outro ponto, principalmente no aspecto sobre a natureza de Cristo, se era ou não pecaminosa. Então nós observamos que numa obra adventista, o historiador observa que eles não foram tão honestos em alguns aspectos das respostas apresentadas. E ainda outro crítico observa que eles respondiam, como disse o grande e saudoso apologista brasileiro Nathanael Rinaldi, né? Eles falam com os dois lados da boca, mas o que eles gostam é de atribuir a outros desonestidade, né? Eu tenho um caso, por exemplo, uma experiência pessoal, né? Há alguns anos atrás, eu fui convidado no seminário JMC, presbiteriano, para falar algo sobre o adventismo, né? Ainda, né, em período de bastante pesquisa naquela época, né, eu dei aquela palestra, né, dentro de um seminário da minha denominação, falando com os seminaristas da denominação. E logo após aquela palestra, quando foi publicado o vídeo no YouTube, o apresentador da TV Novo Tempo, Leandro Quadros, entrou em contato com o diretor do seminário, dizendo que eu fui desonesto nas minhas citações e que eu não fiz uma pesquisa, enfim. Ele trabalhou assim, esses dois viés aí, ou a desqualificação ou a desonestidade, né? É interessante que a resposta foi dada, apresentei fontes adventistas, mas não adianta, né? Para eles, todo crítico, ele é desonesto, né? Ou ele é desqualificado, né? No caso, aqui nesse segundo aspecto, eles atribuem
desonestidade. Sempre é assim. E aí isso assusta, né? Quando uma pessoa que está interessada, ouve alguém, por exemplo, uma pessoa está interessada no adventismo, está aprendendo, está admirado, tal, e aí escuta um crítico. Aí quando ele vê a defesa dizendo, olha, ele é mentiroso, ele distorce, ele tira do contexto, a pessoa já assusta, fala, eu não estou lidando com um crítico nem qualificado, nem honesto. Isso é complicadíssimo, né? E de fato é. Mas essa é a artimanha adventista nesse segundo traço do diagnóstico da apologética adventista. Terceiro e último, preste atenção. A apologética adventista trabalha também com a minimização, né? O que eu quero dizer com isso, né? Eles minimizam aquilo que é apresentado como problema, né? Vamos ilustrar aqui. Eles dizem o seguinte, olha, o que as pessoas criticam do adventismo são nossas crenças distintivas. Mas o que nos identifica como uma igreja cristã são as crenças básicas do cristianismo. Nós cremos na justificação pela fé, nós cremos na salvação pela graça, nós cremos na Bíblia, nós cremos na Trindade, cremos em Jesus, na ressurreição. Então esses são pontos básicos. Então nós somos igreja. Agora, as crenças distintivas são nossas. Então vocês não precisam se incomodar. Então, eles minimizam, mas a minimização eu quero colocar aqui, que é uma minimização dissimulada. Por que eu estou dizendo isso? Se você, por exemplo, ler o livro de Ellen White, né, chamado A Igreja Remanescente, lá naquele livro, Ellen White, né, abre uma notinha de rodapé aqui. Leandro Quadros, né, um dos apresentadores da TV Novo Tempo, nem sei se ainda está, né? Leandro Quadros, ele disse em uma pregação ou numa palestra numa igreja que o adventista que ler aquele livro, A Igreja Remanescente, e sair da igreja adventista, ele perde a salvação, ele está perdido, né? Dado o teor profundo e esclarecedor e fundamentado que é o livreto A Igreja Remanescente. Então, para você ter uma ideia da importância desse livro. Bom, fecha a nota de rodapé e volta aí. Nesse livro, Ellen White, ela diz o seguinte, que as igrejas de protestantes são denunciadas até pelo nome adventista. Diz que o nome adventista do sétimo dia é uma denúncia, né, contra o protestantismo. E as igrejas da cristandade são Babilônia, por quê? Porque pregam a imortalidade da alma, o domingo, né, o tormento, enfim. Olha só que interessante. Os adventistas, os apologistas adventistas, eles querem que os críticos os reconheçam como igreja por causa de suas crenças básicas e semelhantes com as crenças protestantes. Então, vocês devem olhar para essas crenças, Bíblia, Trindade, salvação pela graça. Eu nem estou dizendo se o que eles dizem é exato nesse assunto, tá? Não digo que é, mas vamos lá. Eles dizem, vocês precisam olhar para essas crenças. Aí vocês vão ver a gente como igreja. Ok. Mas ao olhar as igrejas que não têm suas doutrinas distintivas, como mortalidade da alma, sábado, a questão da carne, né, de porco, enfim, da alimentação, eles dizem que as igrejas constituem Babilônia, a grande meretriz do Apocalipse, por causa dessas crenças. Olha só o contrassenso. Eles querem ser reconhecidos como igreja cristã genuína a partir das crenças protestantes históricas e cristãs, mas condenam todas as outras igrejas, batizando-as de Babilônia, porque eles não é porque eles têm essas crenças, pois
pois eles têm. Mas porque eles não têm as crenças distintivas adventistas, sobretudo sábado e mortalidade da alma. Olha só como que são... É problemática a apologética adventista quando eles usam 2 pesos, 2 medidas. Para vocês, as nossas crenças distintivas os denunciam como Babilônia, mas para nós, as crenças básicas nos denunciam como igreja verdadeira e não como seita. Aí quando você aponta as crenças distintivas, eles dizem, não, essas são crenças distintivas, vocês têm que olhar para outras, mas é por causa dessas que eles condenam outros. Então há na apologética adventista uma minimização dissimulada daquilo que os críticos estão apresentando. Assim, eu concluo esse vídeo, resumindo aqui de forma básica. A apologética adventista, ela milita com as seguintes características. Primeiro, eles usam a desqualificação. Quem os critica, mas não os considera como igreja cristã, é um desqualificado, um ignorante, não pesquisa, não sabe nada, e às vezes vão até mais longe, dizendo que tem até problemas de capacidade intelectual, enfim, coisas do tipo. Segundo, eles atribuem desonestidade a todos os críticos. Se disserem que a igreja adventista é uma seita, é desonesto, né? Se não for ignorante, é desonesto. E terceiro, uma minimização dissimulada, né? Quando eles querem ser julgados por algo, mas querem julgar outros por outro assunto, os quais eles dizem que são crenças distintivas que os críticos estão apontando, mas deveriam olhar para as crenças que são fundamentalmente e semelhante às crenças protestantes. Aqui está a minha colaboração sobre esse assunto. Que Deus abençoe você e continue te usando na exposição da verdade contra as heresias.